Este podcast é um patrocínio da Sults, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Olá, eu sou o Silvio Coritov, sou da Kickoff Associados, membro também da Comissão de Expansão da BF, e eu tenho hoje o orgulho de receber aqui no estúdio a Renata Ruchot, diretora de expansão da Casa Balduco, integrante da comissão também de expansão da BF, né? E a diretoria de receita da Buda, né? A senhora Carolina Lourenço, junto conosco está o Rodrigo Varela, diretor do Divino Fogão. Tudo bem? Prazer enorme estar com vocês. A gente vai conversar hoje sobre expansão de rede de franquia em pontos alternativos. Tem surgido muitos pontos alternativos ultimamente e o mercado tem mudado um pouco do mundo tradicional. Os pontos tradicionais ainda são muito fortes, mas tem surgido algumas coisas muito interessantes. Isso foi debatido, inclusive, no Summit de Expansão. Foi em agosto, nós fizemos um Summit de Expansão, e esse tema foi bem discutido lá. E foi um tema que chamou muita atenção, inclusive, da plateia, né? Bom, antes de começar também, eu quero deixar um recado para todo mundo que a inscrição para o Selo de Excelência está aberta. Selo de Excelência 26, né? Que é um selo extremamente tradicional que realmente valida as marcas e é importante para as marcas porque ele credencia muito, né? Eu vejo que muitos candidatos eles procuram e perguntam sempre sobre o selo de excelência. Então, até 28 de novembro, quem quiser, entra no site da BF e se inscreva, que é extremamente importante. Bom, Renata, Carolina, Rodrigo, obrigado aí por vocês estarem aqui conosco. Vocês já se apresentaram, mas se quiser, eu acho que seria legal falar um pouquinho mais de cada um e um pouquinho mais da sua marca. Então, por favor, começa sempre pelas damas, né? Por favor. Então, Renata, por favor. Obrigada. Então, vamos lá, tentar fazer um resumo. Casa Balduco é uma unidade de negócio dentro do ecossistema de Balduco. Foi fundada em 2012, hoje nós estamos próximos de 200, 220 unidades. Eu falo próximo porque depende da data de inauguração, né? Enfim. E o nosso objetivo é chegar em 500 com uma plataforma de multifranqueados. E, enfim, a gente vai conversar bastante aqui, tem muita novidade para contar. Eu sou o Rodrigo Varela, sou diretor do Divino Fogão, comida típica da fazenda, então é um buffet, é um serviço self-service das praças de alimentação. Aliás, eram só das praças de alimentação, hoje a gente vai contar um pouco mais sobre os nossos novos modelos de expansão. A rede foi criada em 1980 e aí me pegou no final. A década de 80 tá bom. Década de 80. E estamos aí com mais de 200 unidades hoje por todo o Brasil. Muito bom. Bom dia, pessoal. Eu sou a Maria Carolina. Acabei de chegar para integrar o time para formar o time de receita do Buda Spa, que compreende as áreas de expansão comercial e marketing. E o Buda Spa, agora em outubro, comemora 24 anos de fundação. A gente está presente em mais de 10 estados brasileiros, com quase 150 unidades, começando o processo de expansão internacional. E então, num processo de reorganização corporativa muito forte, né? E é isso, acho que a gente tem aí bastante novidade pela frente. Vamos mudar de sede em novembro. Temos o college sendo inaugurado, né, que é o braço de educação que certifica os profissionais que vão trabalhar na rede como massoterapeutas. Então a gente tem uma frente importante de educação para tocar. Temos o Instituto Buda Spa, enfim, a gente tem um ecossistema voltado para o bem-estar bastante importante hoje, né, a maior rede de franquias de bem-estar da América Latina. Que bacana. São belas empresas com belas histórias, né? Sim, o último levantamento da BF, o franchising hoje ainda é cada vez mais um mercado extremamente importante e forte, né? Foi feito um levantamento e hoje existe mais de 200 mil operações de franchising no Brasil, né? Teve um incremento de 7.400 novas operações entre um ano e o outro, comparando, e isso mostra que realmente o franchising é forte
e lidera, né, esse varejo brasileiro. E se você comparar fechamento com abertura, nós tivemos um saldo positivo, que isso é muito bom, ou seja, se abre mais franquias do que se fecha. Isso realmente é fantástico, né? A gente, inclusive, tem um levantamento também, que hoje a predominância de lojas, elas estão em rua. É muito interessante isso. 53% hoje está em rua, né? Seguido pelo shopping, obviamente, com 17%. E a boa notícia é que essas unidades, hoje você tem unidades novas como supermercados, galeria, ele cresceu muito também. Esse segmento cresceu de 4 para 6,6 e, na nossa visão, é um segmento que vai realmente ter uma curva bem forte, por conta de que esses novos pontos cada vez mais estão se fortificando muito, né? E, bom, deixa eu começar. Vamos começar a conversar, vendo a visão de vocês sobre esses números, né? Até dentro da empresa de vocês, como isso aconteceu, né? Como é que a gente pode considerar hoje pontos alternativos de expansão no franchising, né? Como esses formatos se diferenciam dos pontos de venda tradicionais, que são shoppings, obviamente, e rua, que são pontos que trazem alto fluxo, né? Então, Rodrigo, você do Divino Fogão vai começar, né? Você acabou de abrir uma unidade na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. Não foi isso? Perfeito. Isso é muito legal, né? O Divino Fogão, ele começou... A primeira unidade do Divino Fogão foi na rua. E aí, logo em seguida, o Reinaldo, quando lançou o Shopping Eldorado, era bem em frente à primeira unidade do Divino Fogão, o Reinaldo resolveu ir para dentro da praça de alimentação e encarar esse novo esse segmento. E foi dali que nasceu as franquias dentro de shopping. E atualmente o Divino Fogão esse ano começou a sair de dentro do shopping. A gente cresceu a vida durante muitos anos só nesse tipo de praça. E hoje abrimos a primeira unidade na Rodovia dos Bandeirantes, que é um mini mall no posto Lago Azul. E foi bem desafiador a questão de obra, só que pós-inauguração a gente viu um grande sucesso, foi muito bacana o que a gente já se deparou ali na inauguração. Inclusive já estamos abrindo mais unidades na Bandeirantes também. E acho que é um novo formato, é um formato que tem um modelo de expansão muito, muito bacana, é um modelo que a gente consegue ampliar mais ainda o nosso tipo de culinária Brasil afora, e está sendo bem desafiador. Que legal. Carolina, estou sabendo aí que você está abrindo em hotéis. É isso. É verdade? É isso. Conta pra gente essa experiência. Quando a gente pensa no mapa de expansão para São Paulo, por exemplo, não tem mais, não existe mais localidades disponíveis, né? A gente tem muita força de marca aqui, obviamente, e o potencial ainda existe se a gente pensar que a gente pode ter unidades dentro de academias, como já estamos em academias. Então, recentemente inauguramos a do Hotel Puma aqui na Vila Olímpia. E, então, basicamente, a nossa operação está pautada em lojas de rua, shoppings, hotéis, academias, né? São para o nosso tipo de operação que precisa ter uma estrutura específica, né, por conta das terapias. Então a gente precisa ter pelo menos 5 salas para conseguir fazer, né, a quantidade de terapias, ter a quantidade de terapeutas pré-definida pelo desenho da operação. Os hotéis têm se mostrado de grande potencial, porque a gente coloca o nosso público, né, que não é um público, ele não está diferente, por exemplo, de um restaurante, de uma Casa Balduco. Ele é um público que ele vai, ele tem a oportunidade de fazer uma terapia, né? E ele pode estar dentro de um hotel como turista ou como um público de negócios, né? Como alguém que está fazendo negócio e está viajando, e aí ele vê a oportunidade. Então, muitas vezes a pessoa não sai, não circula pela rua,
né? Então, estar dentro de hotéis é super estratégico para a gente. E a gente vem com um projeto agora para final de ano, concentrando mesmo esse trabalho direto com as áreas comerciais dos hotéis, né? Em busca de praças onde a gente possa estender esse projeto. Até legal, né? Porque tem muita sinergia com quem está dentro de um hotel que Exato, busca exato, descanso exato. e relaxamento, ter Exatamente. essa possibilidade de ter isso um aí. Buda lá dentro, né? E a dona Renata, né? Eu sei que a expansão começou forte dentro de shoppings, mas hoje o Casa Balduco está em universidades, hospitais, centros comerciais e em vários outros pontos que não são os pontos tradicionais, né? E eu queria ouvir um pouco de você, como é que foi o que fez esse impulso e o que isso está trazendo de legal para a Casa Balduco? Bom, eu adorei ouvir os dois antes, porque eu sou vizinha dele no Lago Azul, né? A gente tem esse formato lá de Casa Balduco já lá, e adorei esse local alternativo de hotel. O seu hotel é o nosso hospital. Isso. Né? Na verdade, a gente criou isso e teve que criar uma série de serviços adicionais para cada cluster. Uhum. Então, historicamente, a Casa Balduco tinha 88% das unidades em shopping. Uhum. E aí a gente foi migrando aos poucos, porque não é só uma questão de custo de shopping, é muito mais uma questão de comportamento do consumidor. Uhum. Onde o consumidor está, ele não está só no shopping, só na rua. Ele passou a ter outros tipos de comportamento em horários diferentes. O mesmo consumidor que está na rua e no shopping também está no posto de gasolina, que também está no hotel e no hospital. Então, para nós hoje, a gente já tem mais 10% em hospital, já tem 12% em edifício corporativo, diminuiu bastante a questão percentual em shopping center, mas a gente continua crescendo em shopping center e rua. E hoje a gente está fazendo um formato híbrido de Balduco lojas, que são aquelas lojas amarelas grandes, que tem todo o portfólio de Balduco, com Casa Balduco dentro, nas estradas. Já foi assim um segundo passo. O primeiro passo foi a Casa Balduco sozinha na estrada, depois Casa Balduco com Balduco, e agora a gente está fazendo também um outro plano, que é colocar Casa Balduco com Balduco em alguns pontos de cidades. Então é um formato alternativo dentro de um cluster. Legal. Muito bom. Hospital, a gente tem bastante serviço diferenciado, tem um serviço de jejum, dentro do edifício corporativo a gente tem um serviço de refeição, enfim, para cada cluster tem um comportamento diferente, né, Silvio? Isso é bacana, porque você vai moldando o cluster de acordo com a necessidade do perfil do consumidor que está lá dentro. Isso é legal. E você, Carolina, se eu te perguntar uma coisa, porque assim, toda vez que a gente tem uma visão de novas frentes, né? Acho que a gente tem sempre um aprendizado e desafios, né? O que vocês aprenderam com isso e que desafios vocês tiveram quando vocês foram? Eu acho que, em primeiro lugar, o desafio é provar a tese de que é possível a gente ter um spa cujo conceito é o spa urbano, né? Dentro de um hotel. Então, a gente fazer... de fato, aquilo que já é sucesso na rua ou dentro de um shopping funcionar e ter um bom resultado para o fluxo de um hotel. Então, acho que a gente foi muito bem sucedido nisso, principalmente aqui na região sudeste, né? A gente falando de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente sabe que tem um público que tem condição de atender a esse formato. Eu acho que o desafio se mantém para expandir esse modelo para outras regiões do Brasil, né? Então a gente tem um mapa de expansão aí para extravasar esses 10 estados onde nós já estamos, já temos uma relação de regiões ali onde a gente quer chegar. E eu acho que como aprendizado, de fato, é você ter alternativa, porque a gente tem muita gente querendo expandir aqui em São Paulo, inclusive os multifranqueados já são nossos parceiros. E a gente tem essa limitação de raio de atuação, de localidade e tudo mais. Então, acho que a gente seguir com o modelo buscando alternativas para praças que já estão, digamos, eu não quero dizer que lotadas, mas que já estão bastante bem ocupadas pela marca, né? Porque eu acho que o mix de expansão é força de marca e regionalidade, né? A gente conseguir fazer uma boa expansão. Então, eu acho que desafio e aprendizados caminham juntos ali. Legal.
Renato, sei que você falou um pouquinho, né, que tem alguma customização em alguns, mas assim, quais são realmente as diferenças, né? O que diferencia o canal tradicional desse canal que eu posso chamar de canal alternativo, que não vai mais ser alternativo daqui a pouco, né? É verdade. Eu acho que você tem que entender o funcionamento de cada canal alternativo. Então, por exemplo, na estrada. Na estrada, se você dividir o dia como a gente divide em day parts, né? Então, a estrada ela tem um raciocínio de consumo por horário, por faixa horária, completamente diferente do shopping. E você tem que estar muito preparado para os feriados, para início de férias. Então, você tem que organizar a tua estrutura de equipe, quantidade de funcionários e de produtos, inclusive, para esse movimento. O shopping, a gente já conhece o comportamento do shopping, né? De segunda a quinta ele é mais vazio, sexta, domingo ele é mais cheio, exceto se é um shopping com um entorno corporativo, enfim. A estrada você tem um aprendizado, o hospital você tem outro aprendizado, porque se você atende o de jejum, você tem um fluxo enorme das 7 da manhã às 9h30, você tem que estar preparado para isso, porque o serviço tem que ter a mesma qualidade de qualquer loja, né? Então, eu acho que você tem que entender as rotinas de cada local. E outra coisa, que é bem interessante que a gente aprendeu ao longo do processo, tem o franqueado certo para cada cluster. Não é todo franqueado que se adapta, né? Então, o franqueado de rua e de shopping, ele se adapta a um hospital, ao tipo de atendimento que você tem que dar, ou ele se adapta a uma estrada. Com certeza. Né? Enfim. Sem dúvida, é muito diferente. A estrada, a gente tem sentido isso, é um movimento contínuo o dia inteiro. Você pega, não tem horário do almoço na estrada. O horário do almoço parar, né? é das 11 da manhã às 8 horas da noite, está no almoço, almojanta, então é um processo contínuo. Já no shopping é aquela das 11h30 a 1h30, 2 horas, é aquela loucura, depois dá uma bela acalmada na praça e volta à noite com um movimento um pouco mais também espaçado. Você pontuou um negócio que é uma máxima que eu sempre carrego na expansão, né? Se você começa errado, vai errado até o final. Então, você achar o operador, realmente não é todo operador que tem sinergia com qualquer negócio ou qualquer ponto. Ele tem que ter essa química, né? Onde ele vai estar. E é fundamental. Se a gente põe a pessoa errada no lugar, a pessoa certa no lugar errado, vai errado até o final. Se você põe no lugar certo, vai certo até o final. E tem outros desafios, né? Quando você vai para um cluster novo, nem sempre a tua rede franqueada acredita naquele cluster, até porque ela não conhece nem a gente. Então, o que a gente faz? A gente faz alguns instrumentos quando vai para um cluster novo de apoio ao franqueado, apoio financeiro, etc., para correr o risco junto. Né? Sim. Exatamente. Ou vai com operação própria, testa e depois coloca o franqueado. Rodrigo, a gente sabe que a alimentação tem sempre uma complexidade, tem uma complexidade logística, tem uma complexidade, né, da operação em si, né? E assim, que desafios que você enfrentou para ir para esses lugares novos? O primeiro desafio é, como a gente está na praça de alimentação, o cliente ele vai até a praça para fazer a sua refeição. Lá ele vai escolher qual restaurante ele quer. Quando você vai para um destino, praticamente um destino fim, o cara, você tem que atrair ele para parar ali no seu restaurante, ele tem que querer ir lá. Então, esse era um dos primeiros desafios que a gente imaginou que ia encontrar. Não só lá, nós estamos indo para a rua, então as lojas de rua também vão ter esse mesmo tipo de dificuldade. Você precisa criar um marketing ali na região para mostrar que você saiu da sua zona de lojas ali que seriam dentro das praças de alimentação, passar para o cliente que agora você está nesses novos pontos. Então, acho que esse está sendo um dos grandes desafios para nós. Mas esse trabalho dia a dia junto com o franqueado. Lá na rodovia nós estamos junto com o franqueado, então nós somos... a franqueadora participa da loja para estar no dia a dia apoiando e vendo como fazer a melhor maneira para
fazer essa expansão também em outros locais das rodovias. Que legal, porque isso dá um bom modelo de teste, né? Quando Silvio, você acompanha junto. ele falou uma coisa, assim, muito rapidamente, mas eu queria frisar aqui, que ele falou assim, o difícil foi a obra. Quando você muda de cluster, tem alguns desafios de implantação que você não tem nos shoppings, porque o shopping te dá um box pronto, né? A casca está pronta. Com KVA pronto. Com energia, com água, esgoto, enfim, com tudo que você precisa. Quando você vai para a rua, você já tem alguns desafios que você tem que correr atrás disso. Na estrada, muitas vezes você vai edificar, você não tem um espaço pronto. Então, você vai edificar, você tem que ter aprovação da Artesp, da concessionária da rodovia. Isso não só é complicado, mas tem um tempo enorme para você implantar, né? A gente está acostumado a implantar em shopping, 3, 4 meses está aberto. Na estrada não é tão fácil assim. Em aeroporto também. Nós estamos em aeroportos, Né? Aeroporto, você está na área de fora, é uma coisa, né? No que eles chamam de lado terra, agora você está no lado do embarque. Tudo que vai fazer obra passa no raio-x, enfim, tem toda uma complexidade, tem que fazer curso, tem que ter autorização da Polícia Federal para entrar, enfim. E hospital, mesma coisa, porque você não pode fazer barulho nem de dia, nem de tarde, nem de noite para fazer obra. A gente ainda não... esse vai ser... Deixar mais para frente. Então, a expansão não passa só na expansão pura e simples de vender unidade, mas em implantar. No desafio de implantação, né? Eu acho que ela está trazendo um ponto. Eu tô percebendo aqui que os nossos desafios não são tão grandes assim, porque nesse projeto com hotéis, a gente, claro, tem o desafio de fazer casar, né? A ideia do spa urbano dentro de um hotel. Recentemente ouvimos, né, de um prospect, né, que ainda não é franqueado, mas puxa, será que o Buda Spa combina com o estilo do meu hotel? Então tem essa coisa da percepção que é característica do início de uma operação, de um novo projeto para hotéis, né? Uhum. Então, à medida que você vai implementando, né, unidades ali em diversos hotéis, a chance de você replicar isso em algo que já está dando certo é muito mais fácil, mas como a gente está começando o projeto com hotéis, né, não tem tantas operações assim, então acho que a gente tem esses desafios. A nossa implantação é algo que, assim, bem redondinha, né, são 90 dias, alguns parceiros até em menor tempo, mas é isso, é conseguir obra, aprovação de tudo dentro de hotel e não é diferente em nenhuma das situações aqui, né? E tem uma diferença básica do cluster de shopping com os outros, que eu acho é o seguinte: o shopping foi feito para ser comercial. Uhum. Então, ele tem a estrutura comercial, ele tem a estrutura técnica, etc, etc. O objetivo fim do hospital, do hotel, não é o nosso serviço. Nosso serviço é complementar. Então, ele vai encaixar dentro de uma estrutura. Então, diferente do shopping, que você vai falar com a área comercial e engenharia, né? Você vai falar com a nutricionista. Ela não tem essa experiência comercial. E nem é para ter. Né? No hotel, a mesma coisa. Não tem uma área de implantação. É isso. É uma estrutura que não entende nada do negócio. E não é a prioridade dele. Não é a prioridade dele, exatamente. Então, quem tem que se preparar somos nós, né? É isso. Acho que você sabe que você falou um ponto, mas isso é só de uma reflexão de que você tem que edificar, mas edificar não é mais simples, eu sei que é mais simples do que você pegar uma loja desconhecida, que você abre o forro, de repente vê que tem um vazamento, ou um negócio, uma coluna que você pensa, uma parede que pode derrubar, não pode, porque você já formata ele dentro do seu modelo. Eu não sei, estou perguntando essa provocação só para entender melhor mesmo, para as pessoas poderem entender melhor. Depende onde. Tá. Depende onde, porque uma coisa é você pedir um alvará de obra na cidade, outra coisa é você edificar numa estrada. Você tem que pedir autorização para concessionária, para tudo que é novidade, você vai apanhar. Vai em burocracia. Aprovar as coisas aqui é tudo muito fácil. O shopping é um ano, amigo. É um ano. Acho que igual a Casa Balduco está em shopping, então a gente acostumou já a lidar com o shopping. Acho que se fosse a primeira marca também entrando no shopping, ele teria as mesmas dificuldades que nós tivemos para fazer a primeira de rodovia ou a primeira de rua. É verdade. A gente já acostumou ali dentro daquele clima, daquele ambiente, já sabe como é que funciona. Porque a primeira loja vai estar naquele corredor secundário lá no final, onde a gente quer levar agora
A rodovia é a primeira, a de rua é a primeira, aí você vai aprendendo, a próxima já melhora verdade. muito, e aí depois cria aquela... Mas não tem problema que não tem solução, né? Não, Então a gente vai aprendendo. Nada- Cluster novo, É isso. Renata, problema novo. eu costumo chamar do problema bom. É. Esse é o problema bom. É uma agenda positiva de Agenda crescimento. positiva. Né? É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente está vivendo uma era, a gente sabe que agora é uma época, né, a gente está vivendo a grande revolução, que é a evolução da inteligência artificial. E que é um caminho sem volta, Sim. né? Sem Como foi a evolução da internet e outras mais. O que assim, vocês utilizam hoje alguma coisa de inteligência de mercado para poder prospectar, entender Sim. a localização? Sim. O que você faz nesse sentido? O que o Buda faz nesse sentido? A gente, inclusive, está nesse processo de transformação, né, pela área de receita, onde a gente vem num formato muito mais planejado, olhando esse mapa de expansão com base em dados, né, do mercado onde a gente quer atuar, dados demográficos, né, mercado onde a gente quer atuar. A gente tem um público que é, na grande maioria, AB, então isso precisa ser bem planejado, né, a questão de trazer os dados, ferramentas de geolocalização, né? A gente faz todo um estudo prévio da região onde a gente vai lançar um ponto para buscar parceiros pelo marketing ou ofertar para os nossos multifranqueados, né? Então eu tenho um mapa, a gente costuma chamar de mapa de mercado objetivo, que é o caminho mais curto, né, e menos custoso para chegar no nosso objetivo. Então, ele consolida ali uma série de frentes. A ferramenta de geolocalização, a busca por ponto, e eu tenho, né, dentro do time um especialista que faz pessoalmente a busca pelo ponto. Então, isso é algo que impacta muito a nossa implementação e toda a negociação da expansão, porque a gente atua muito para que o ponto seja o melhor local, que converse com a marca, e a gente valida isso antes mesmo de conversar com o multifranqueado, por exemplo. A gente oferece o local. Então é uma reunião de dados, né, para desenhar esse mapa de mercado objetivo, tanto para busca de prospects novos, quanto para ofertar para o multifranqueado. E aí, eu acho que a questão de entender também, para o nosso objetivo de expansão, onde é que nós temos força de marca, porque eu vou precisar de muito menos esforço para ativar a marca, né? A gente não é uma marca de varejo, não somos um mass market, é diferente, por exemplo, de Balduco, de Divino Fogão, que já tem uma consolidação Brasil afora. A gente tem algumas localidades onde não se ouviu ainda falar em Buda Spa, né? O conceito, talvez, da massoterapia, da terapia, não esteja tão difundido. E aí a gente precisa trabalhar isso, né? Então, sem dado não dá para avançar. Bacana. Esse é um tema hoje que é um tema extremamente importante. Acho que eu queria ouvir um pouquinho de vocês também em relação a essa utilização de IA dentro do negócio de vocês. No Divino Fogão, como a nossa expansão sempre foi voltada para shopping center, então os dados normalmente eram fornecidos pelo shopping. A gente ia até eles, olhava a localização, quais os públicos que aquele shopping iria atender, e dali a gente criava o nosso plano de negócio. Na rua, a gente ainda não buscou ainda essas ferramentas, a gente vai entender primeiro esses clientes, vamos ter que construir isso novo, a mesma coisa na rodovia. Então é algo que a gente está começando a criar e desenvolver para usar na expansão para esses dois segmentos. Mas fora isso, a ferramenta ela veio, a gente está vendo para implementar, para ajudar o franqueado a operar melhor a loja, ter mais controle. Então tem várias soluções, tem que ver qual delas vai se adequar melhor com o seu negócio e aí utilizá-la da melhor forma possível. Eu acredito que ter muitas ferramentas, às vezes muita informação, também não vai, vai levar a nada a lugar nenhum. Acaba se perdendo muita informação. Então tem que ser algo mais para o franqueado. Nós estamos pensando em algo voltado mais para gestão, e para nós, parte de expansão, a gente ainda tem que desenvolver.
Você acha que esses pontos alternativos, eles facilitam a entrada de novos franqueados ou eles primeiro preferem um pouco mais e o ponto tradicional você tem que gastar um tempo para um convencimento? Como é que é isso um pouco nessa? Sem dúvida. O tradicional, ele é o número conhecido, né? É o caminho conhecido, É o né? caminho conhecido. Então, mas a gente já vê bastante orelha em pé aí a hora que saiu a primeira de rodovia e que está saindo a primeira de rua, já vê outros franqueados querendo também ter interesse. Então, vai ser novidade, vamos ver. Silvinho, Oi. eu acho o seguinte, sem dados não dá para trabalhar. De jeito. Né? Acho fundamental, mas tem que lembrar que são ferramentas, né? Quanto mais ferramenta você tiver, melhor, que você minimiza o risco, mas nada invalida assim, o fato de você ir lá no ponto, andar, ver visibilidade, conversar com a vizinhança, enfim. O que a gente fez, né? E você que é meu parceiro lá, a gente fez um planejamento de expansão em cada cluster. Então, tem um planejamento de shopping, um de aeroportos, hospitais, edifícios corporativos. A gente comprou a base de endereço dos edifícios todos de Rio e São Paulo e outras capitais. É uma coisa trabalhosa, mas, enfim, é um guide, né? Foi super legal para a gente poder É trabalhar. um projeto para 5 anos, né? É. É um projeto bem legal. E os clusters tradicionais são bons hoje, mas não garantem o futuro, porque eles estão se modificando. Se transformam, sem dúvida. E fora isso, a gente fez um planejamento para as lojas Balduco de estrada, há uns 2 anos ou 3 anos atrás, usando IA. Foi super interessante. Que bacana. Porque você não tem tantos dados, fora fluxo de veículo na estrada, você não sabe a galonagem dos postos, você não sabe nada disso. Então, a gente utilizou, foi muito interessante. E também está usando IA para atendimento de candidato na expansão. A parte burocrática ajuda muito, gente. Porque, assim, é um secretário italiano maravilhoso, chama Marco. É bonitão, cara. Bonitão. E ele, quando faz o atendimento em alguma das feiras, no site, em qualquer forma que a pessoa tenha feito contato conosco, a pessoa faz o primeiro atendimento e o próprio Marco já agenda a reunião, a primeira reunião. Ele é um SDR então, de AI, é isso? Ajuda, com ajuda. certeza. A gente tem olhado para isso também. E é simples. Ele já me dá, estou falando porque eu faço auxílio na expansão da Casa Balduco. Já me dá todo o perfil, tudo que eu preciso saber para quando eu fazer entrevista, quando eu for falar com a pessoa, eu já sei exatamente com quem eu estou falando, o que eu estou falando. Não, e você chega com um lead muito mais maduro para ser trabalhado pelo time que está cuidando ali da expansão, né? Mas a gente tem que ter sempre um cuidado, porque nem todo mundo gosta de falar com o IA. Exato. Então, se a pessoa você mandar, a pessoa não responder, aí você tem que fazer a forma tradicional. Faz uma régua de resgate, né? Daquele que não interagiu. Na verdade, assim, eu tenho o WhatsApp da inteligência artificial, do Marco. Toda hora eu estou olhando o que ele está falando com alguma pessoa. Se alguma coisa sai do controle, eu entro e me apresento. Tá. Entendeu? Tá. E dou uma... Porque às vezes tem gente... Já houve caso da pessoa falou, não, mas entender que está falando com a inteligência, porque ele vai aprendendo e tirando um pouco esse modelo de robotizado. Sim, ele vai deixando de ser mais robotizado, justamente. Mas no início as pessoas, eu estou falando com um robô, aí eu entro e falo, não, eu sou o Silvio, não sei o que, tal. E o mais legal é que a pessoa é o próprio candidato agora que agenda quando ele quer. Muda a visão. Não somos nós que dizemos, eu tenho para você tal e tal esse janela, tal, né? não. A agenda está aberta. Se não tiver nada, ele olha e diz, eu quero esse horário e esse dia. Bacana, está aberta a agenda. Fecha. A única coisa é que você tem que ter muita organização de olhar a agenda toda hora, porque para você não atravessar, tem que ter uma disciplina de agenda muito forte. Eu tenho uma disciplina de agenda muito forte. Mas, enfim... Isso ajudou muito pós-feira, principalmente, né? Que você tem aquele acúmulo de primeiro atendimento, você tem que ter agilidade, porque com certeza. O candidato foi no meu stand, no seu, no dele, em todos, né? E tem que ter uma organização e dar um feedback bem rápido pós-feira, né? Então, quer dizer, é uma boa experiência é um bot a gente colocou por AI? O que é? Uma semana antes da feira, né? Uma semana antes. Foi um teste. Eu falo que é um teste que você bom, vai bom pilotando. saber, porque a gente tem estudado essa solução.
Bom saber, depois... Tivemos que fazer um teste porque se entrar, porque na feira você tem leads, fornecedor, Sim, tem tudo. pessoas que estão querendo saber sobre a marca só Não, porque é curiosidade. Você curiosidade. Então, você tem que ser um teste muito bem feito para saber filtrar muito e saber lidar com todas as Sim. frentes, né? Porque é importante saber lidar. E o mais importante da inteligência artificial é ele saber parar, e ele sabe. Que bom. Ele sabe parar. Então, ele não vai ficar... Se a pessoa diz, olha, não, eu estou pensando nisso aqui, ok, estou aqui à sua disposição, se quiser mais na frente. Aí lá na frente ele resgata e pergunta, olha, mas esse é legal. Renata, qual é o desafio principal que nesses pontos? Como é que você equilibra esses pontos alternativos com os pontos tradicionais? Como é que você lida com isso com os franqueados da rede? Fala um pouquinho disso pra gente. Foi interessante, porque a gente passou a mesma coisa que vocês quando inaugurou a primeira de estrada, né? Todo mundo tinha um pouco de receio, então a gente criou um formato financeiro de apoio, com bonificação de produto e tal, para custear parte da obra, uma parte significativa. E aí depois que os franqueados viram o sucesso, aí falou, olha, se tiver uma próxima eu quero. É bem legal. E a mesma coisa é hospital. Hoje é um cluster que é mais difícil você entrar, né? Não é tão automático igual os shoppings, mas também é porque a gente tem mais tempo de relacionamento com o shopping do que com o hospital. Claro. Mas tem fila de franqueado querendo o alternativo. Sim. É o que vai acontecer com vocês e com você nos hotéis, com Nos certeza. hotéis, nas academias, é isso que a gente tem visto. Você prova o sucesso de um modelo e muito mais fácil de replicar, né? Mas esses desafios iniciais não são poucos e eu acho que a gente precisa talvez incluir em projeto, né? Para os próximos ciclos, né? Para conseguir, dentro de planejamento, acho que até no próprio plano de expansão, como você traz, o plano por cluster, conseguir destinar parte do teu crescimento, está realmente direcionado ao sucesso daquela frente de expansão, né? Porque a gente realmente existe afinitude da região, né? Aqui em São Paulo a gente lida com essa situação. Então a gente precisa extrapolar essa visão, né? De atuamos só em rua, em shopping, em hotéis, quiçá outros lugares, né? Enfim, para a gente o modelo de academia é super bacana também. Então, adorei essa ideia. Essa aí tem marcas que vão em parques, por exemplo. Exato. Né? A gente tem aqui no bairro da Aclimação, nós temos 2 unidades, uma de rua e outra dentro de uma academia. São públicos totalmente diferentes. Ou pelo menos pode até ser o mesmo público, mas em horário diferente. Num consumo diferente, sabe? Assim, são momentos diferentes em que a pessoa tem a interação ali com a terapia. É muito legal, porque assim, o que acontece hoje, mais 50% da nossa expansão já é nos locais alternativos. Então é uma construção, é uma vertente que você tem que seguir e planejar. Talvez ela não aconteça na mesma velocidade que as outras, né? Então, quantas unidades eu faço de shopping por ano? X. Quantas eu fiz de estrada no começo? Uma, né? Um hospital. Mas depois ela engrena. E ela vai crescendo, claro. E aí ela passa a fazer parte do teu plano como um objetivo específico ali. E não só do plano da marca, né? Porque é muito interessante. Você cria um ecossistema, é o seguinte, você cria um canal alternativo e esse canal alternativo passa a ser uma oportunidade para várias outras marcas também. Sim. Você cria um ecossistema muito interessante, né? Sim, com certeza. Para finalizar, eu queria ouvir de vocês o seguinte: que conselho que vocês dariam para os franqueadores, né, para buscar esses pontos alternativos? Começa pela Renata, vai. Eu acho que são 2 coisas importantes, né? Primeiro, você seguir inovando. Então, você tem que testar para arrumar, né, ver os erros e reorganizar. Então, segue inovando, porque quem fica parado não cresce a força de marca e nada disso. Outra coisa, conheça bem o seu negócio. O local alternativo, para mim, é diferente do Buda, que é diferente do Divino Fogão. Então, você tem que ver se é compra de impulso, se é compra de destino, qual é o ticket médio, né? Qual é o custo de ocupação de cada um. Tem locais alternativos que não servem para mim, mas que vão servir para outros franqueadores. Então, eu acho que é isso que cada um tem que entender
e procurar sempre um local novo. Eu acho que é bem isso. Ter coragem também. Isso é importante. É importante acreditar, obviamente sempre fazer um estudo preliminar bem, tentar ser o máximo assertivo e ser parceiro do seu franqueado que está indo junto com você buscar essa nova jornada. Então, nós pensamos muito assim, é um segmento que nós não teríamos, então por que não abrir mão de algumas coisas, ajudar ele, apoiar, porque caso seja bem sucedido, dali você tem um modelo de expansão muito promissor e você vai ter um novo local para abrir, para estar com a sua marca, né? Eu acho que, só reforçando o que eles já trouxeram, acho que é uma composição de planejamento, né, da boa relação com a rede franqueada, principalmente com os multifranqueados, que já confiam na marca, que já confiam na relação que existe, né, no negócio que já está acontecendo. Eu vejo que para o Buda, os multifranqueados, eles têm essa relação de confiança e tudo que a gente fala, olha, tem um ponto aqui, tenho isso, já é meio caminho andado para o negócio acontecer, né? Então, acho que e aí, pensando também, o que é o bom ponto alternativo? Entendemos o público, aonde está esse público, que tipo de comportamento de consumo. O nosso tem uma recorrência enorme, né? Então, o cliente fidelizado, ele vai ali, ele vai lá fazer sua terapia uma vez por semana, às vezes até mais. Então, a gente reunindo os elementos todos, né, e conseguindo, eu acho que criar projetos, né, com os shoppings, assim como já foram criados com shopping centers, né, com os hotéis e com academias ou quaisquer outros canais que sejam prósperos aí para a gente implantar unidades, eu acho que é um caminho, né? Eu acho que ter alguém que esteja, ter um time que está disposto, né, também a desbravar, né, essa coisa da inovação, eu acho que não é fácil, porque se você mantém uma relação com o shopping, é super simples, você conhece a pessoa que está ali a cargo do comercial e você tem uma agenda, e enfim, né, com as grandes redes de shoppings, a gente já sabe que tem essa agenda e que tem essa troca. Como é que faz para começar isso com as academias? Como é que faz para iniciar isso? Então, acho que tem que ter time também, que tenha essa dedicação de fazer esse trabalho de desbravar mesmo, né? Bacana. Renata, Carolina, Rodrigo, queria agradecer muito a contribuição de vocês. Eu tenho certeza que tem um material riquíssimo para que as pessoas possam ter como referência. E acho assim, esse mercado é puro benchmark, e isso é bacana quando a gente pode levar conteúdo. E assim, foi muito bacana a conversa com vocês. Obrigada, Silvinho. Obrigada, Beth. Esse podcast é um patrocínio da Sultz, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Obrigado a Sultz e obrigado a vocês. Obrigada.